Gostaria de estar saudando a todos, meus amados e queridos irmãos, amigos e ouvintes da Palavra de Deus, com a gloriosa paz do Senhor Jesus. A Ele seja a honra, a glória e o louvor, e também a nossa gratidão, sempre, por tudo quanto o Senhor tem feito em nossas vidas. Seja bem-vindo aqui mais uma vez ao canal, a Voz que Ama no Deserto. Você que está chegando aqui pela primeira vez, não deixe de se cadastrar, tá bom? Não tenho tanto interesse ou me avulto em dizer a questão do like. Isso aí fica a seu critério, né? Dá um like depois da lição ou não, tá bom? O mais importante aqui é você estar conosco durante todo o momento que aqui vamos estar conhecendo mais o conteúdo da lição dominical e dessa feita aqui dentro da classe dos adolescentes, quadro Adolescentes de Deus. Tema central agora, estaremos, pela misericórdia de Deus, iniciando aí o segundo trimestre, né, que tem como tempo central a história do povo escolhido. Trimestre passado, estávamos ali considerando alguns momentos ali do livro de Gênesis, livro do começo de todas as coisas. Agora o segundo trimestre vai tratar exclusivamente aí da história do povo escolhido, logo do povo de Israel, tá bom? Que também nos serve e muito de lição para nossas vidas. O próprio apóstolo Paulo, né, em 1 Coríntios capítulo 10, diz que tudo ali, aquilo que foi deixado ali através do exemplo de Israel e do trato de Deus, é para a nossa compreensão, para que nós não venhamos cair, cometer os mesmos erros que Israel cometeu. Agora, nós que somos a igreja, quanto o povo escolhido, era só Israel, para ser ainda assim luz dos gentios, cara adolescente. Porém, agora, no tempo presente, estamos no tempo da graça, não mais no tempo da lei. Agora, a igreja, ela é os que pertencem ao povo de Deus, pertence à igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso aí já não está limitado a uma única nação, mas a todos quanto crê no nome santo do Senhor Jesus e o tê-lo como seu único e suficiente Salvador. A primeira lição, né, deste segundo trimestre, dentro dessa temática, será de escravo a povo livre. Tá bem? Para tanto, então, vamos estar orando. Pai, em nome do Senhor Jesus, nos colocamos na tua santa e gloriosa presença, pedimos perdão, Senhor, dos nossos pecados, queremos te agradecer por este momento, Senhor, de estarmos aqui, para mais uma vez estarmos conhecendo o conteúdo de mais uma lição e dando início, Pai, ao segundo trimestre. Queremos de antemão te agradecer por todo o primeiro trimestre e que, a exemplo das bênçãos que o Senhor tem nos concedido em conhecimento e também na graça para podermos vivermos tudo quanto ali aprendemos, não seja, Pai, diferente também aqui durante o precurso do segundo trimestre, tanto no quadro Adolescente de Deus, como Jovens Sois Fortes, e também na classe do adulto, dentro do quadro Estudando Junto. Faz isso, Pai, em nossas vidas, proporciona, Senhor, a cada um de nós que nós possamos crescer na graça, também no conhecimento. E abençoa cada adolescente, Pai, salvando aqueles que ainda não é salvo, fortalecendo e, Senhor, estreitando cada vez mais a comunhão daqueles que já comungam e se relacionam com o Senhor. Faz isso, Pai, é o que nós pedimos, já te agradecemos por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém. A mensagem diz: Então o Senhor Deus respondeu a Moisés: Agora você verá o que fazer com o rei do Egito. Que vou fazer com o rei do Egito. Eu vou obrigá-lo a deixar que o meu povo vá embora. Então aqui essa lição tratará ali do contexto, né, em que Deus comissiona Moisés e o envia para a libertação, para ser o libertador de Israel. Porém, ele seria unicamente, cara adolescente, um instrumento. Observe bem,
as palavras que o Senhor disse para Moisés. Agora você verá o que vou fazer com o rei do Egito e vou obrigá-lo 2 vezes a deixar o meu povo vá embora. Então Moisés seria apenas, ali um instrumento na mão do Senhor, aquele que pelo comissionamento e o vocacionamento de Deus, ele iria fazer isso mesmo diante ali daquela elite governamental e daquele povo pelo qual lugar de onde ele tinha fugido. Vamos descobrir. Quando o faraó teve um sonho com 7 vacas gordas e 7 vacas magras, ninguém pôde interpretá-lo. Vindo da prisão, José não só interpretou o sonho, como deu uma estratégia de como agir nos períodos de fartura, vacas gordas e de fome. Por isso o rei da época pôs José como governador do Egito. Quando o período da vaca magra se cumpriu, após algumas reviravoltas, toda a família de José se mudou para o Egito e viveu em paz por algum tempo. É interessante até mesmo, cara adolescente, esse acontecimento aqui. Porque o livro de Êxodo, que vamos estar lendo aqui como leitura bíblica, ele se é justamente relacionando, que esse povo se passou. José e aqueles que entraram, 70 pessoas que entraram ali com José, cresceu, porém Faraó da época de Moisés já tinha esquecido, de José, do povo hebreu, que foi uma bênção diante daquele momento tão difícil que aquela nação passou, não só trazendo alívio àquela carga, aquele momento, como através do Egito subsidiando também o benefício a tantas outras nações. Leitura bíblica em classe, ou a leitura bíblica, se encontra em Êxodo, capítulo 1, versículo 6 a 21. Morreu, pois, José e todos seus irmãos e toda aquela geração. Depois os filhos de Israel frutificaram e aumentaram muito. Multiplicaram-se e tornaram-se sobremaneira fortes, de modo que a terra se encheu deles. Entremente, se levantou sobre o Egito um novo rei, que não conhecera José. Ou seja, corrigindo o que eu disse, não que se esqueceu, mas que não conhecera nem José, nem a questão histórica daquele momento. Ainda que tenhamos por certo, cara adolescente que tinha ali, os laudos históricos guardados que falavam desse momento e também de José. Disse ele ao seu povo: eis que o povo de Israel, mais numeroso e mais forte do que nós. Observe que Israel cresceu mais do que a própria nação do Egito. Eia, usemos de astuça para com ele, para que não se multiplique, e aconteça que, vindo guerra, ele também se junte com nossos inimigos, peleje contra nós e se retire da terra. Esse era o pensamento do rei. Portanto, puseram sobre eles feitores, para os afligirem com suas cargas. E assim os israelitas edificaram. Deixa eu só ver aqui o negócio. Tá certo. Edificaram para Faraó cidade e armazéns, Pitom e Ramassés. Mas quando mais os egípcios afligiam o povo de Israel, tanto mais este se multiplicava, se espalhava, de maneira que os egípcios se enfadavam por causa dos filhos de Israel. Por isso os egípcios faziam os filhos de Israel servir com dureza. Assim lhes amarravam, amarravam a vida com pesados serviços em barro e em tijolos, com toda a sorte de trabalho no campo, enfim, com todo o seu serviço em que os faziam servir com dureza. Mais uma vez, usando esse termo, Falou o rei do Egito às parteiras das hebreias, das quais uma se chama Cifra e a outra Pua, dizendo: quando ajudardes no parto as hebreias e a virdes sobre os assentos, se for filho, matai-o, mas se for filha, viverá. A parteira, porém, temeram a Deus e não fizeram como o rei do Egito lhe ordenara, antes conservaram os meninos com vida. Pelo que o rei do Egito
mandou chamar as parteiras e as interrogou: por que tendes feito isto e guardado o menino com vida? Responderam as parteiras a Faraó: eis que as mulheres hebreias não são como as egípcias, pois são vigorosas e já têm dado à luz antes que a parteira chegue a elas. Portanto, Deus fez bem a parteiras e o povo se aumentou e fortaleceu muito. Também aconteceu que, como as parteiras temeram a Deus, eles se estabeleceu as casas. Também aconteceu que, como as parteiras temeram a Deus, ele lhes estabeleceu as casas. Observe que no próprio povo do Egito já tinha pessoas que eram crente, temente a Deus, ao único Deus, que era o caso dessas duas parteiras egípcias. Bem provável que elas estavam vendo, né, o progresso e o crescimento daquele povo, e quem sabe até ela tinha alguma memória ou falaram sobre o povo de Israel e até o próprio, a respeito até do próprio José. Mas o que fica para nós pelo texto bíblico, que eram duas egípcias que temeram a Deus e não eram, suas crenças não eram nos deuses do Egito. A priori, dentro do texto podemos superficialmente ter esse entendimento. Primeiro ponto, de hóspede a escravizado. A família de Israel foi recebida no Egito como convidada do rei. Após muitos anos, o povo cresceu e a relação com o governo do Egito foi sendo transformada. O problema começou quando surgiu um novo rei que não reconhecia o legado de José. Ele temeu o crescimento do povo, maltratou os israelitas com trabalhos forçados e pesados. Assim, os egípcios começaram a persegui-los. Todavia, quanto mais eram maltratados, mais os israelitas cresciam. Com medo desse crescimento, os egípcios escravizaram os israelitas, passaram a tratá-los com crueldade. Faraó obrigou-os a trabalhar em plantações, fabricação de tijolo e construções, sempre com muita dureza, como dizia o texto, e aqui especificamente o professor trata como, usando o termo brutalidade. Ou seja, foram recebidos por conta da questão providencial de Deus através de José, como lemos lá na lição passada, se não estiver equivocado, em Gênesis capítulo 50, versículo 20. Foi para que preservar um povo que Moisés foi enviado ali e passou a ser o segundo depois de Faraó no Egito. Então ali eles foram convidados. Porém, passou-se o tempo, o povo estava crescendo e aquele rei já não conhecia, né, Moisés e nem o que o povo de Israel, né, os hebreus, foi, né, de bênção para eles, e passaram a tratar de outra maneira. Passaram a tratar com dureza. O novo faraó viu o crescimento do povo hebreu e temeu uma rebelião. Por isso ordenou que todos os meninos recém-nascidos de israelitas fossem jogados no rio Nilo. Entretanto, havia uma promessa de Deus sobre os hebreus. Fique sabendo, com certeza, que os seus descendentes viverão num país estrangeiro. Ali serão escravos e serão maltratados durante 400 anos. Mas eu castigarei a nação que o escravizar, e os seus descendentes. Abraão saíram livres, levando muitas riquezas. Assim, mesmo em meio à dor e à escravidão, o povo nutria esperança nas promessas de Deus. Segundo ponto, o chamado de Moisés. O nascimento de Moisés, Joquebede, a mãe de Moisés, precisou escondê-lo. Assim que ele nasceu, para que o menino não fosse morto pelos egípcios. O soldado de Faraó tinha ordem de matar todo menino recém-nascido dentre os hebreus. Após 3 meses, o menino foi posto no rio Nilo por sua própria mãe em uma cesta de junco.
a fim de salvá-lo. Ele foi encontrado e adotado pela filha de Faraó. Desta forma, Moisés foi criado no palácio do Faraó, com as regalias e a formação de um príncipe. Entretanto, quando chegou à idade de 40 anos, fugiu para o deserto de Mídia, pois ao tentar resolver uma briga entre o israelita e um egípcio, acabou matando o egípcio, o que posteriormente motivou sua fuga. Porém, Deus tinha um plano na vida de Moisés e também na vida do seu povo, né? Em que iria tirar eles da escravidão para a sua liberdade, né? Como povo de Deus. No deserto de Mídia. No deserto de Mídia, Moisés se casou, teve filhos e se estruturou. Após 40 anos de permanência no deserto, Deus se apresentou a Moisés por meio de uma sarça ardente. Era para ser apenas um dia comum de trabalho. Mas Moisés teve um encontro com Deus, quando estava apacentando as ovelhas. Nós acabamos, caro adolescente, né, em colocar Deus e o nosso relacionamento com Ele sobre um pacote de expectativa, dentro de um pacote, em que ali Ele vai estar e ali vai acontecer o que tiver que acontecer, pura crendice nossa, porque isso é uma crendice, pura crendice nossa e antibíblica, porque nós, a partir da fé em Senhor Jesus e no novo nascimento, passamos a ter um relacionamento com Deus, onde Ele se manifesta em todo momento durante o decorrer do nosso dia, em qualquer momento durante o momento, né, o decorrer do nosso dia. Deus apareceu para Abraão ao meio-dia. Assim também, Deus, Ele não está preso a um lugar específico, a não ser que no tempo da lei, em que Ele se fazia presente realmente no templo. Mas hoje muitos querem tornar e colocar Deus sob o pacote da presença de um culto, na reunião dos santos. Ou seja, quando eu vou para um culto, ali eu vou estar na presença de Deus. Não. Na presença de Deus eu me encontro desde o momento em que principiei a minha fé. Porque agora nós somos o templo e o santuário de Deus. Quanto à sua manifestação de caráter especial, onde nos alegra, onde fala conosco através da sua palavra, tudo isso está sobre a prerrogativa divina de o fazê-lo. E nós sentimos essa presença no momento da oração em casa, ou no nosso quarto, ou estamos aqui fazendo qualquer trabalho e sentimos a presença de Deus, cara adolescente. Eu cheguei a sentir a presença de Deus tanto em casa, ao lavar uma louça, como também a estar aqui gravando, né? Não foi poucas vezes aqui dentro da gravação, durante a gravação, de uma mensagem e que o Senhor se fez presente e senti aquela alegria do Espírito Santo na minha vida aqui, como também quando eu trabalhava, no ponto de onde, fardado, né, o Senhor se fazia presente. E no carro, dirigindo, sentia aquela alegria do Espírito Santo, chorava como uma criança, ali, atento, é lógico, no momento de cada circunstância, mas era real aquela presença de Deus. Então nós estamos já na presença de Deus. Quanto à sua manifestação em caráter especial e particular, pode ocorrer em qualquer momento. Não podemos negar, é claro, e aqui abre um parente, que no momento de um culto em que nós estamos todos reunidos, né, louvando a Deus, adorando ao Senhor, ali com o único propósito de adorá-lo, de honrá-lo naquele lugar, com certeza aquele lugar se torna um lugar muito mais propício, porque o nosso dia a dia nós temos os nossos afazeres, responsabilidade essa que estão também parte da nossa adoração a Deus, e ali do nosso serviço a Deus. E ali, por isso que ali também a sentimos, mas porém nós vamos para a reunião, para um culto, ali estamos num cenário e num ambiente com propício
para a manifestação de Deus, sim, a todos quantos estão ali, em que o Senhor se apresenta, às vezes coletivamente, como particularmente ali, através da vida do irmão, do irmã, do adolescente e de um jovem. Então fica aqui que Deus, não podemos colocar o Senhor, ou o nosso relacionamento com Ele e a sua manifestação, a uma esfera de uma liturgia de culto apenas. E promovendo essa exortação para que a pessoa não fique em casa, mas que venha para a casa de Deus, usa esse termo, para que ali estejam na presença de Deus. Não, em casa eu também estou na presença de Deus. O fato de estarmos na presença de Deus, cara adolescente, já estarmos na presença de Deus constantemente, é que nos faz andar em temor, é que nos faz andar em temor a Deus, porque o Senhor está conosco, Ele está nos dirigindo e dizendo para nós, vai por este caminho. Louvado seja, o caminho é este. Louvado seja e engrandecido seja o nome santo do Senhor. No passado, Moisés tentou proteger alguns hebreus e mediar conflito entre eles e os egípcios, mas acabou cometendo homicídio e fugiu para o deserto. Desta vez, Moisés estava retornando ao Egito como libertador enviado por Deus. Portanto, não fique ansioso sobre quando as promessas de Deus vão se cumprir em sua vida. Saiba que no tempo certo, todas vão de acontecer para a glória de Deus. Por quê? Porque as promessas de Deus, todas elas são sim. Tá bem? Aí você pode estar parando aí o vídeo um pouquinho. Eu li aqui no segundo parágrafo, né? No passado, Moisés tentou proteger, é onde nós tínhamos parado. Vamos continuar agora. Terceiro ponto, as pragas e a Páscoa. Diante do faraó, com a devida orientação e confirmação de Deus, Moisés, juntamente com seu irmão Arão, foi falar com o rei do Egito e pediu que o povo de Israel fosse liberto do jugo da escravidão, a fim de que todos fossem para o deserto adorar Deus. Todavia, a resposta do faraó foi negativa. Então aqui fica um adendo. Fica uma pontuação, vamos dizer assim. Não é somente no momento de bonança que nós devemos adorar a Deus. Não é somente no momento das águas brandas, caro adolescente, que temos que adorar a Deus. Não é só no momento em que tudo está bem, prosperidade é um fato em nossa vida, que temos que adorar a Deus. Também quando estivermos no deserto, devemos também adorar a Deus. Adorar a Deus no deserto. Fala, né, e referencia a nossa total confiança em Deus, do seu cuidado, do seu poder de nos livrar e nos tirar daquele deserto. Porque o que nos faz ter sentido em nossas vidas não é o lugar, mas é a presença de Deus. E a presença de Deus era também com o povo de Israel, tanto de dia, através daquela nuvem, como também de noite, através da coluna de fogo. E no deserto, eles adoravam a Deus, serviam a Deus através daquele tabernáculo e dos cultos e a liturgia que foram prescritas ali para que o povo assim adorasse e servisse ao Senhor. Ele disse que não conhecia Deus de Israel e que não deixaria o povo sair do Egito. Por isso, Faraó ficou ainda mais enfurecido com o israelita e deu-lhe trabalho ainda mais pesado. Essa é uma realidade, cara adolescente, dentro da nossa vida comum. Há muitos que, por não conhecer a Deus, ainda que venhamos a falar sobre a palavra de Deus, falar sobre o precioso nome do Senhor Jesus, da sua salvação, muitos, pelo fato de não conhecer e não ser despertado a esta fé, poderão se fazer como alguém contrário a nós. Então isso vai surgir perseguição dentro da família, onde Jesus disse que nosso primeiro inimigo seria no meio da nossa família, nossos parentes, como também em meio ao trabalho, em meio ao nosso dia a dia. Então essa verdade, ela é um fato. Porém, precisamos continuar confiando em Deus, ainda que venhamos passar por situações como essa.
Mas Moisés e Arão foram novamente ao rei do Egito, 10, desta vez fazendo um milagre. Deus transformou o cajado de Moisés em uma serpente, tentando sinal não foi suficiente, pois o rei continuou negando o pedido de Moisés e Arão. Então aqui é outra característica, que às vezes achamos que a pessoa que não é crente, seja o nosso parente, seja o colega de trabalho, o nosso próprio chefe, né, superior ali, ainda que nós praticamos, somos a carta aberta, tratamos bem, né, oferecemos verdadeiramente outra face e achamos que a pessoa tem que perceber tudo isso e aceitar, ainda que seja evidente, e mude para conosco. Faraó, ainda que o milagre aconteceu, continuou sendo faraó. Então há muitas pessoas que ainda que você veja em você a transformação que Deus tenha feito, porque isso é um milagre incontestável, uma pessoa que estava nos vícios, a pessoa que estava na idolatria, pessoas que estavam no espiritismo, na macumbaria, aí do nada, até mesmo do satanismo. Aí do nada não. Aí de uma hora para outra ele observa a mudança naquela pessoa. Aquela pessoa que era para o baile já não vai mais, aquela pessoa que apreciava um copo de cerveja já não aprecia mais, aquela pessoa que ia para o baile já mudou, está indo para o culto. Então, e ainda não revela só isso através desse testemunho, né, aos olhos nu. Está ali com a Bíblia indo para o culto. Não. Esse milagre é no dia a dia, onde a própria família conhece, o próprio amigo mais chegado conhece quem era aquela pessoa e quem ela é a partir de Cristo Jesus. E ainda assim, ela, de vez de se buscar a Deus, buscar conhecer a esse Senhor, o que é que elas fazem? Elas continuam e se tornam, né, por sua ignorância, a essa grande dádiva da salvação em nossa vida, a nos perseguir. Então isso é um fato que faz parte da nossa trajetória cristã e que vai gerar com certeza um combate, uma esfera em que precisamos confiar, continuar confiando em Deus e usar somente as ferramentas que o Senhor nos deixou, porque tudo isso são lutas que não são contra a carne nem contra o sangue, como diz Paulo, mas são lutas que precisamos combater com as ferramentas espirituais que o Senhor tem nos deixado. As pragas. Mediante constante negativa do rei do Egito, libertar o povo, Deus interveio de forma poderosa. O texto bíblico relata que ele enviou 10 pragas sobre o Egito. As pragas foram a estratégia que Deus usou, não só para punir o Egito por seus pecados, como também para quebrantar o coração do faraó, com a finalidade de libertar o povo hebreu do jugo da escravidão. Deus enviou uma sequência de 9 pragas, a saber, as águas transformadas em sangue, as rãs, os piolhos, as moscas, a peste dos animais, as úlceras, a chuva de pedras, os gafanhotos, as trevas. Apenas após a 9 praga, Deus anunciou a 10ª praga, a morte dos primogênitos. Instituiu a primeira Páscoa antes da morte dos primogênitos que de fato ocorrer. Dos primogênitos de fato ocorrer. A Páscoa, primeira Páscoa, esteve intimamente ligada à 10ª praga, pois já era necessário fazer o sacrifício de um cordeiro e marcar os umbrais da porta de casa com seu sangue. Tal sinal serviu de proteção para que os primogênitos dos israelitas, de todos os que seguiram esta ordem divina, pois eles foram poupados pelo anjo da morte que passou sobre o Egito. Então, Páscoa, no hebraico, significa passar por cima. Os elementos da Páscoa judaica são cordeiro sacrificado, os pães asmos, que representam o sofrimento ali, né, não só no Egito, né, como também o seria em alguns pontos dessa trajetória pelo deserto, e as ervas amargas. Especificamente, esse simbolismo está estritamente ligado ao tempo do Egito, tá bom? Mas nos serve também, né, em extensão ao deserto.
e o momento da nossa vida cristã também. A orientação de Deus foi clara. Não deveria ser deixado para o dia seguinte e tudo deveria ser comigo rapidamente. Pois após a morte dos primogênitos egípcios, o povo seria liberto. E o que fica para nós, caro adolescente, dentro desse texto, é que o Senhor, nosso Deus, é um Deus de promessa. 10 pragas representa o número 10 na Bíblia, representa completude, que já não falta mais nada. Aponta para o tempo kairós de Deus. Aponta para a certeza de que, independente da circunstância, o tempo de Deus ele vai chegar. E o Senhor vai nos conceder aquilo que tanto esperamos, ainda que o esperamos em meio à dor, em meio ao sofrimento. E aqui, nesse texto, a Bíblia diz que Deus disse que o anjo da morte iria passar, né? E que Deus, vendo o sangue, observe que Deus não ia olhar para aquela família israelita, no seu particular, como também no seu coletivo, não. Ia olhar para o sangue na verga da porta. Por quê? Isso fala do sacrifício vicário. Isso fala do único recurso pelo qual o Senhor nos deixou, por intermédio da nova aliança, através do sangue derramado na cruz do Calvário pelo Senhor Jesus. Quando o Senhor Jesus olha para nós, ele não nos vê, ele vê este precioso sangue sobre as nossas vidas e nos poupa, e se não é favorável e propício para cada um de nós. A representatividade da Páscoa na questão do cabrito, aí, do cordeiro, apontava para o sacrifício vicário de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Após a celebração da Páscoa, Deus deu a vitória ao povo escolhido e todos saíram depressa do Egito, em direção ao deserto. E receberam presente dos egípcios. Dessa forma, os hebreus tomaram a riqueza dos egípcios. Assim, Deus cumpriu a sua promessa ao descendente de Abraão. Deus ordenou que o povo israelita comemorasse a Páscoa todo ano, para que se lembrasse a maneira como Deus livrou o povo da escravidão do Egito. Por outro lado, a nossa Páscoa, a cristã, é comemorada anualmente com foco em Cristo, porque Jesus ressuscitou durante a celebração da Páscoa e ressignificou o seu sentido. Hoje, na Páscoa, celebramos a ressurreição de Jesus, Cristo, e a nossa libertação da escravidão do pecado. Isso, caro adolescente, são ministérios que fazem corpo, né, a este tipo de comemoração. Porque assim, quando o Senhor tomou o cálice em sua mão, e aquele pão, ali ele estava estabelecendo um novo memorial. O nosso memorial de libertação não é a Páscoa. A nossa libertação do pecado, da escravidão do pecado, é o precioso sangue de Jesus. O pão que nos faz memória do corpo sacrificial de Jesus na cruz do Calvário, e o sangue e o vinho e o suco de uva representa o sangue do Senhor Jesus que foi derramado no Calvário. A nossa comemoração se faz a critério de cada ministério, porque todas as vezes já não é anualmente, mas é todas as vezes que se reúne com esse símbolos específico e se tem esse intuito dentro desse culto. Este é a nossa a liturgia, a ordenança que o Senhor nos deixou. É uma ordenança, é a ceia do Senhor. O crente, o novo convertido, ele faz memória, ele celebra a ceia do Senhor. Os israelitas celebravam a Páscoa de ano em ano, com cordeiro, com aquelas plantas, né, amargas, ervas amargas, pão sem fermento, né?
Tudo isso apontava para Cristo. Cristo veio, a sombra se passou. Não vivemos de sombra, vivemos da realidade, da verdade que nos libertou, que é Cristo Jesus, nosso Senhor. Eu particularmente sei que não sou eu, caro adolescente, não faço corpo com esse tipo de comemoração. Porque isso vem dos viés do catolicismo romano. Isso não é que veio da igreja. Você não vê em qualquer momento Paulo comemorando a Páscoa, Pedro comemorando a Páscoa ou qualquer outro apóstolo. Você não vê menção no Novo Testamento de qualquer, a não ser a única citação que Paulo faz sobre a Páscoa, e isso dentro do texto e contexto ali em Coríntios, que é capítulo 5, segundo a Coríntios, capítulo 5, quando ele fala de Jesus como a nossa Páscoa, mas não para se comemorar o ritual da Páscoa. Agora, eu só deixo esse adendo aqui do canal Voz de Cama no Deserto. Porque Paulo ele diz, aquele que falar, fale segundo a palavra de Deus. E não podemos nos enganar, cara adolescente, irmão, minha irmã, em que a igreja ela tem se deixado se turbar, foram colocado várias coisas. Assim como entrou várias coisas dentro da legitimidade do catolicismo, que a Igreja Católica Romana, no seu primórdio, só adorava a Deus. Eram fiéis às Escrituras. Mas devido às culturas que foram entrando, os venenos que foram, os ferimentos que foram entrando, levedou toda a massa no que diz respeito ao catolicismo romano. Hoje se adora imagem e tantas outras coisas, se batiza criança. Então, assim, não é diferente a igreja evangélica no que diz respeito à vida, né, e o testemunho como igreja do Senhor Jesus. Somos testemunha das mudanças que vieram. Então, se resiste um tempo aquilo, se prega num sentido apologético sobre aquilo, cara adolescente, mas porém depois vai se baixando a guarda. E aquilo vai entrando sutilmente e se torna ali pronto. Parte de uma liturgia naquela data que todos comemoram. Observe a Páscoa, que até é deturpada pela questão do ovo de coelho, da fertilidade, que aponta para, né, as crenças antigas sobre a fertilidade. Então há uma miscelânea sobre tudo isso. Agora, contra nós, precisamos viver a simplicidade que Cristo nos deixou através do Evangelho. Ceia do Senhor. Não podemos minimizar. O Senhor não mandou comemorar a Páscoa. Nós fazemos pelo conhecimento e pelo valor do Antigo Testamento, pela Páscoa dos hebreus, sabemos que é o tipo do Cristo que deveria de vir e ser a nossa Páscoa. Está falando de Cristo ali. Paulo até ali, no segunda coisa, está falando do próprio Cristo. Cristo, a nossa Páscoa. Então nós celebramos a Cristo, isso segundo a sua ordenância, através da ceia do Senhor. Concluindo, o povo de Israel chegou como convidado ao Egito, mas após algum tempo sofreu muito sendo escravizado, perseguido e açoitado. Entretanto, no tempo certo, foi liberto por Deus de forma milagrosa e poderosa. Portanto, podemos crer que Deus continua salvando, operando segundo as promessas da sua palavra. Que Deus, por intermédio de Cristo Jesus, nosso Senhor, nos abençoe. E possamos, a exemplo do povo de Israel, cremos no livramento do Senhor, cremos que as promessas que ainda se tem para está aí para se cumprir, ela hão de se cumprir, a que se encontra em relevo e pelo anseio maior em nosso coração, é que a qualquer momento haveremos de nos encontrar com o Senhor nas nuvens e estar com o Senhor para todo sempre, cumprindo juntamente com Ele o tempo milenial e depois o tempo eterno, segundo as dispensações pelo qual o Senhor já tem estabelecido e revelada
a cada um de nós através da sua palavra. Amém? Vamos estar orando. Pai, em nome do Senhor Jesus, nos colocamos, Senhor, na tua santa, gloriosa presença. Pedimos, Senhor, perdão do nosso pecado. Senhor, queremos te agradecer por todo esse momento, por estarmos aqui, Senhor, meu Deus, neste dia, aqui, e por esta lição maravilhosa que o Senhor tem aqui nos trazido através desse conteúdo, Pai. Para que eu, juntamente com os nossos adolescentes, todos os irmãos e a todos quantos vão estar aqui conosco, possamos renovar a nossa mente quanto a tudo isso. Ó Pai, a importância de confiarmos plenamente em Ti e nas Tuas promessas, porque diz o Senhor, através do Teu servo, o apóstolo Paulo, que elas são todas elas em Ti, elas são sim e hão de se cumprir no seu tempo oportuno. Faz-nos, Senhor, entender e compreender tudo isso. Dá-nos um entendimento, Senhor, tanto na questão da altura, profundidade, largura e comprimento. Em nome do Senhor Jesus, Pai, que oramos. Damos graça por tudo isso em nome do Senhor Jesus. Amém.